Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8, planejado para agradar a Deus. Então, a gente está começando o nosso primeiro propósito, né? Por que você está aqui, né? Então, você tem propósitos. E o seu primeiro propósito é: você foi planejado para agradar a Deus. Em Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Tu criastes todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e elas foram criadas. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu um enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas ele decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante. Isso me lembra aquela música, né? Fui comprado por um alto preço. Se você fosse insignificante, Jesus não teria pagado esse alto preço, né? Isso prova o valor que você tem. E aí me lembra aquela outra música, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Nada de ficar sofrendo angústia e dor, né? Complexo inferior. Sabe que Jesus te ama. É, eu vou pôr essas duas músicas aqui no link do vídeo. Se você é assim importante para Deus e se Ele considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que você já é? Você é filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele mais do que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. E aqui me chama a atenção, como que você pode ser mais importante do que você já é para Deus? E muitas vezes a gente tem corrido e a gente tem buscado ser muito importante para os homens. E às vezes a gente negligencia a nossa família, negligencia os nossos filhos, negligencia Deus, porque a gente está buscando alcançar um status social, uma riqueza humana para a gente ser importante diante dos homens. Mas você já é importante para Deus. Não existe importância maior do que essa, né? Novamente, a gente relembra a história de Jesus, né? Para aquele jovem rico. Tolo, hoje mesmo te cobraram a tua alma. Você não sabe o dia de amanhã. Nossa vida é um teste. Ele é um cargo de confiança, ela é temporária. Isso aqui é temporário. O que você tem negligenciado, buscando ser importante para outras pessoas, buscando ter um status social que você não foi chamado para ter. Não estou aqui dizendo que Deus odeia os ricos, que você não deve ser rico, você não deve prosperar, nada disso. Mas o reino de Deus e a sua justiça vem em primeiro lugar. O que tem sido negligenciado para se tornar mais importante? E o que pode ser mais importante do que ser filho de Deus? Um dos maiores dons que Deus concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele criou a gente com 5 sentidos e com as emoções, para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não apenas a suporte. Quantas pessoas têm passado os dias suportando, né? Vivendo por viver, empurrando com a barriga. Tô vivo porque eu não tenho coragem de me matar. Porque se eu pudesse, eu já tinha morrido. Então, Deus, ele quer que você aprecie a vida. Olha a beleza de tudo que Deus criou, né? Por isso que é tão importante a gente ter um relacionamento também com a natureza, porque a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê a maravilha. Você para observar, mesmo que seja num vídeo, mesmo que seja, mas o ideal, né? Você tenha contato com a natureza, põe o pé na terra, põe o pé na grama, observa os passarinhos, observa as árvores, observa os animais. Tira um momento para se conectar com aquilo que Deus criou e Ele criou para você,
para que a vida na Terra, a vida humana na Terra fosse possível. Olha toda a magnitude do universo que Deus criou só para colocar a gente aqui. Olha a grandeza de Deus. Deus quer que você aprecie essa vida. Ele não quer que a gente apenas a suporte. É claro que a gente sabe que vão ter dias que serão difíceis, mas a gente confia em Deus, aonde vem o nosso socorro. Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, aprecie a vida que o Senhor te deu. Aprecie, tenha gratidão no seu coração. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. A gente fica muito preso naquilo que a gente não tem e a gente alimenta uma raiz de amargura. A gente, com a falta de perdão, a gente fica focado nos problemas, fica focado nas situações, fica focado nas ofensas. É um perigo a gente dar atenção para a ofensa. A ofensa ela é a isca de Satanás. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo um link de uma playlist dessa pregação, A Isca de Satanás, e o livro também para comprar, caso alguém queira maravilhoso que fala sobre isso. Quando você fica ofendido, quando você escolhe não perdoar, você libera que a raiz de amargura cresça no seu coração e você se afasta de Deus. As suas orações não são ouvidas, os seus pecados não são perdoados, porque você está retendo perdão. Não caia na ofensa de Satanás, não viva a vida por viver, não viva a vida só para existir. Você está aqui para apreciar aquilo que Deus criou para você. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à imagem dele. Com frequência, esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolorizado, sente compaixão, piedade, tristeza, comiseração, bem como alegria, regozijo, satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Lembra do que a gente falou no versículo anterior? Quando você faz o seu propósito, quando você vive para ser quem ele sonhou que você fosse, né? A Isabela, o Mateus, o João, ele fica feliz. Isso é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão estudaremos os seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorar a Deus, achamos um substituto, ainda que seja nós mesmos. E isso aqui é muito real. Até o ateu, até o agnóstico, ele tem um alvo de adoração. O ateu, o agnóstico, eu diria que seria a ciência quando não são eles mesmos. E as outras religiões também estão sempre buscando Deus ou deuses, né? Às vezes uma grande quantidade de deuses para que possa cultuar, para que possa dar a adoração. A adoração ela está intrínseca no nosso ser, assim como a lei moral. A lei moral do que é certo, o que é errado, isso está gravado no nosso coração. O próprio Deus gravou no nosso coração a lei dele. Nós sabemos o que é certo e errado. E isso é um fato. A gente discutiu isso no outro vídeo, onde a gente diz que se não existisse a lei moral, Hitler, o que ele fez não é certo nem errado, é uma questão de opinião, né? Então, a gente estava falando sobre Hitler e Madre Teresa. Não precisa, você pode ir para qualquer cultura, qualquer civilização. Madre Teresa ajudou os pobres, Hitler matou pessoas sem motivo. Qualquer lugar que você for, Hitler é mal, ele foi errado, e Madre Teresa é certa e ela é boa. Então, a lei moral ela está gravada no nosso coração por Deus, assim como a nossa necessidade de adorar. E quantas pessoas têm adorado homens, ídolos, famosos, blogueiras, YouTubers? Quantos de nós estamos vendo os nossos filhos também entrarem nessa de tudo é o influencer, tudo é o YouTuber, tudo que o YouTuber fala, tudo que o YouTuber faz. O YouTuber lança um perfume, ele compra o perfume. Ele quer uma roupa, é a roupa que o YouTuber usa. Ele vai usar um tênis, ele olha o que o YouTuber usa.
a gente tem vivido, né, um século de culto ao próprio homem e a nós mesmos, né? O egoísmo nosso é tão grande que a gente se põe em primeiro lugar, mas nós fomos chamados para adorar a Deus e somente a Ele, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele criou, é dele, por ele, para ele. Não tem ninguém como o nosso Deus. Ninguém pode fazer as coisas que Deus faz, né? Isso me lembra a história de Elias. Junta 400 profetas de Baal se batendo, se cortando, chorando e gritando, e não veio fogo do céu. Não veio e não vai vir, porque não existe outro como o nosso Deus, só existe o nosso Deus. Não tem outro. Então, quando Elias, né, ele ora, né, ele molha todo o tronco, molha a oferta, faz um círculo de água em volta, e o fogo cai do céu e consome tudo e seca a água, porque só o nosso Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, porque é dele, por ele e para ele. Ele criou todas as coisas, ele é todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele, não tem como fugir. A razão pelo qual o Senhor nos fez com esse desejo é que ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Dependendo da sua formação religiosa, talvez você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja em que haja cântico, oração e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagina curas e milagres, experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, embora vá muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. E aí eu me lembro aqui do livro da Valnice Milhomes, Adoração em Santidade, um livro maravilhoso, vou colocar também na descrição do vídeo, onde ela fala sobre a adoração. E não, a adoração em santidade ela é uma arma estratégica na batalha espiritual. E é literalmente você adorar a Deus, né, com as suas atitudes, aquilo que você faz, mas vivendo uma vida santa, em santidade, né? Eu gosto muito de uma frase que é: o pecado na vida do cristão, ele não é uma constante, ele é um acidente. Então, você vai pecar? Vai, mas não é todo dia, toda hora, não. Né? A gente, o que que diz na palavra? Nós já nos despimos do velho homem, nós já somos novas criaturas, tudo se fez novo. Então, aqueles velhos hábitos, a gente se despiu disso. Você foi transformado por Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo opera a boa obra em você. Então, um acidente é um pecado, é um acidente, não é uma constante, não é uma rotina. Ah, mas eu tenho problema com a ira. Todo dia eu me pego gritando e xingando. Faz um jejum, irmão, mata sua carne. Assume o papel de nova criatura na sua vida, porque Jesus já te concedeu. Ele já te deu a nova vida em Cristo. Então, toma posse. Toma posse. Se não, se seus comportamentos não estão de acordo, condizente com a palavra, mata a sua carne. Jejum, oração, devocional. Meu pai falava assim: quanto mais perto de Deus, mais o pecado sai, porque a luz, ela ilumina a escuridão. Então, assim, se você tem um problema com ira, busca a presença de Deus. Se você tem um problema com insubmissão, busca a presença de Deus. Se você tem um problema com a boca, fica murmurando, reclamando, busca a presença de Deus. Quanto mais você se achegar a Deus, mais ele se achegará a vocês e mais você será transformado. Então, a adoração é muito mais que uma música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: nossa igreja temos primeiro adoração, depois pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não havia menção de música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca utilizaram da música jamais adoraram. A adoração, ela é mais do que a música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo
musical específico. Primeiro cantamos o hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou gosto das canções de louvor, mais rápida, mas prefiro as canções de adoração, mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumento pesado, classificamos como louvor. Mas se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos musicais, pois ele inventou todos. Rápido, lento, alto, suave, antigo, moderno. É provável que você não goste de todos, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, elas são um ato de adoração, né? E até me peguei pensando, nossa, aqueles rockão cristão, né? Pesadão. Muita gente não gosta, tem gente que fala, isso não é cristão nada, não, né? Mas Deus criou a gente para ser diferente. E a questão, a chave é, você pode estar cantando um hino mais lindo. Se você está cantando da boca para fora, não é adoração. Se você está cantando um rockão pesado, cristão, mas o seu coração está voltado para Deus em espírito e em verdade, aí sim é um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou mais reverentes. Mas não existe estilo bíblico, não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos instrumentos utilizados no tempo bíblico. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação, sua personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo étnico, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem letra, não haveria como saber se ela é ou não uma canção cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes com dizeres: amei a adoração hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. E a gente vive num mundo de egocentrismo, né? Tudo é referente a nós. Se a gente vai no culto, não gostei da palavra hoje. Não gostei da adoração hoje. Não gostei do louvor hoje. Achei que o irmão estava desafinado. E a adoração, o culto, ele não é para nós, ele é para Deus. A gente não vai na igreja para a gente receber, nós vamos para a igreja para nós adorarmos a Deus. E a mesma coisa é com o amor, né? A gente, a gente quer receber amor, mas a gente não quer dar amor. E uma coisa que a gente tem estudado é as 5 linguagens do amor. E o legal das 5 linguagens do amor não é você aprender a sua linguagem, é a do outro, porque não é sobre você, querido, é sobre as outras pessoas, é sobre Deus. Você foi chamado para servir. Se o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, o pai da eternidade, se ele se destituiu de toda a sua glória, humildemente desceu à terra para servir, como ovelha muda ao matadouro, para sofrer a morte, morte de cruz, para levar sobre si o seu pecado, o meu pecado, quem dirá de nós? Nós fomos chamados para servir. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser mandar, obedeça. Aquele que quer liderar, sirva. Né? A matemática do reino ela é toda ao contrário, né? Não é como o mundo prega. Deus é diferente. Nós fomos chamados para servir. Nós vamos no culto para adorar a Deus, não para receber. Claro que a gente acaba o nosso espírito acaba sendo alimentado, a gente sente a nossa alma se alegrar, mas nós vamos por causa de Deus e não por causa da gente. A mesma coisa é amar. A gente ama o nosso filho adolescente rebelde porque nós fomos chamados para amar, não porque ele merece. Porque você também não merecia quando Jesus morreu na cruz por você. A gente exige das pessoas, do cônjuge, dos familiares, da mãe, do irmão, um grau de perfeição que nós não temos. A gente exige que as pessoas sejam perfeitas e façam tudo da forma como a gente quer para que a gente as ame. Mas Deus te amou sem você merecer. Você, assim como o perdão que você recebeu sem merecer, você recebeu amor sem merecer. E esse amor sem merecer você dá ao próximo.
Porque este é o mandamento do Senhor. E para amar o próximo, você tem que se amar, né? Vamos lá. Se alguma vez já disse, não aproveitei nada da adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, de edificação e de evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador, aquele que nos criou. Aquele que nos deu a vida, se nós respiramos hoje é porque Deus permitiu, se a gente tem uma casa é porque Deus permitiu, se a gente tem filho é porque Deus permitiu, se a gente pode estudar é porque Deus permitiu. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus está no controle e Ele está na permissão de tudo, porque Ele criou a terra, Ele criou os céus, Ele criou o universo, Ele criou as estrelas, Ele criou a água, Ele criou o oxigênio. Se nós estamos aqui é porque existe um Criador, então a adoração é por causa dele, de quem Ele é. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo está oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavra vazia, rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Né? Quantas vezes a gente tem limitado as pessoas, né, colocando regras sobre elas, colocando peso sobre elas, para que elas possam adorar a Deus? Uma coisa que me lembra aqui também sobre a adoração, mudando um pouquinho aqui a visão do Ocidente, né? Porque no Ocidente a gente tem liberdade religiosa, pelo menos até então, né? E a gente pode ir na igreja quantas vezes a gente quiser, a gente pode pôr música cristã, a gente tem aplicativo da Bíblia, a gente baixa o Glorify, baixa o YouVersion, faz devocional, compra livro bíblico, a gente tem muita opção, né? E aí, igual criança pequena, tem muita opção, não brinca com nada, né? E a gente não dá valor a essa questão desse tempo que a gente passa na presença de Deus. A gente não dá valor, a gente não coloca Deus em primeiro lugar de querer estar na presença dele por quem ele é. Não, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar na presença do meu Pai, daquele que me criou, daquele que me amou, daquele que me resgatou, que me perdoou. Estar na presença de Deus por quem ele é, amar estar na presença de Deus. A gente vai por comodismo, a gente vai porque eu já acostumei na igreja todo domingo, já acostumei, eu tomo Santa Ceia, sou batizado, mas a gente não tem tempo, a gente não dedica tempo para amar a Deus, para estar na presença de Deus. E quando a gente olha as igrejas do Oriente, as igrejas que estão sofrendo perseguição, quando a gente olha para uma África necessitada, sabe? Que eles não sabem se eles vão ter outra oportunidade de ouvir falar sobre Jesus, eles dedicam cada segundo com qualidade para oferecer um louvor, uma adoração a Deus. Eu estava lendo sobre um testemunho de um culto que aconteceu na África, e as pessoas, elas vieram de todos os lugares, assim, e andaram horas e horas e horas para chegar no lugar onde ia ser o culto. E, se eu não me engano, foi o do Reinhard Bonk. E aí, quando chegou lá, quando as pessoas começaram a chegar, elas começaram a adorar a Deus, com louvor, com cânticos, com música. E eles ficaram 7 horas em adoração antes de começar a palavra. Quando a gente vai ler, por exemplo, o testemunho do irmão Yun, eles, quando se dedicavam, quando eles podiam ouvir a palavra de Deus, porque a China é extremamente fechada, não pode pregar, não pode ter Bíblia, não tem aplicativo da Bíblia, você não pode acessar nenhum conteúdo cristão, as igrejas domésticas, elas são perseguidas, torturadas, espancadas, sequestradas, mortas por causa da palavra de Deus. Eles escondem em cavernas e eles passam ali semanas, às vezes até mês, escondidos ali para escutar a palavra de Deus. Quando conseguem um missionário de fora para pregar lá, eles já avisam o missionário: olha, é no mínimo 2 horas que você tem que dar de palavra, porque os missionários chegavam, pregava 45 minutos e acabava. Por quê? Porque se você for para a igreja e o pastor atrasar, pegar mais de 45 minutos, você já começa a olhar para o relógio. Nossa, está demorando o culto hoje, né? Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que fazer não sei o quê. Quantas vezes a gente é assim, fica olhando para o relógio?
Cara, você está na presença de Deus, aproveita cada segundo. Você está num ato de adoração quando você está escutando a palavra, quando você está em oração, quando você está cantando louvor. Não fica se distraindo, não olha para o lado, se dedique à oração. E eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Então, quando eu vou e sento no culto, quando começa a pregação, eu pego papel e caneta e começo a anotar tudo que o pastor está falando. Para quê? Para que os barulhos em volta não me distraiam. Porque eu tenho que ter a consciência de que eu estou ali por causa de Deus, para prestar um culto racional a Deus, para dedicar o meu tempo em adoração a Ele. Então, você vê esse choque, né, das duas igrejas, né? A gente que tem tudo, tá abastado aqui, a gente pode ir e vir quando quiser, a gente não tem os problemas financeiros, econômicos, sociais, nutricionais, de saúde que o pessoal do Oriente tem vivido, mas eles se dedicam à comunhão. Eles se dedicam, porque eles não sabem se eles vão ter oportunidade de ouvir falar de Jesus amanhã. Então, eles dão tudo o que eles têm hoje, agora. Então, irmãos, vamos aprender com a igreja perseguida. Vamos aprender aqui, ó, com a igreja perseguida. Conheça o ministério da igreja perseguida, conheça o Portas Abertas. Se dedique à oração em espírito e em verdade. Ame a Deus de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o coração. Coloque a sua vida com Deus em primeiro lugar. Porque a adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na sua presença. E seja louvado o nome do Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão, até na cama. Louvar deve ser a primeira atividade assim que abrir os olhos pela manhã, e a sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, a minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, para glorificar e para agradar a Deus. A Bíblia diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vai varrer o chão, amém? Faça com excelência, faça para a glória de Deus. Vai lavar uma louça? Faça com excelência, faça para a glória de Deus. Um ordenhador de leite, né, disse Lutero, um ordenhador de leite pode tirar leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade. Lembra da Madre Teresa? Eu faço não como se fossem Jesus, eu faço porque são Jesus. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração: fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse oferta. O trabalho torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. E aqui é uma coisa que me chama a atenção. Você está consciente da presença de Deus na sua vida 24 horas? Porque Deus não sai para você ir ali e falar um palavrão, para você ir ali e fazer uma fofoca. Ou você é templo do Espírito Santo ou você não é. Porque você fala assim: o Espírito Santo me dá só uma licencinha aqui que eu vou ter que ir ali fazer uma fofoca. Aí todo mundo vai falar assim: nossa, me dá. O Espírito Santo me incomoda. Eu até escutei uma pregação um dia e a menina falava assim: gente, o Espírito Santo não incomoda ninguém, né? A gente tem essa mania mesmo, né, de falar: o Espírito Santo me incomodou. Ele me falou, ele me disse, me alertou, mas incomodou realmente é uma palavra, né? É, um tanto quanto engraçada para a gente escolher ao falar quando o Espírito Santo está falando algo ao nosso coração, né? Então, a gente tem que estar consciente da presença de Deus. Então, eu estou aqui no meu trabalho, estou com uma atividade chata que eu não queria estar fazendo, e eu começo a reclamar, começo a murmurar. O que que o Espírito Santo? O que que eu vou fazer com o Espírito Santo? Ele não habita em mim? Então, se eu estou murmurando, se eu estou reclamando, se eu estou fofocando, se eu estou mentindo, se eu estou fazendo uma coisa errada, e a presença do Espírito Santo? Eu não, a minha vida, ela tem que ser uma adoração em santidade.
O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Abrimos mão dos velhos hábitos, não mais nos comportamos como os ímpios, como os pagãos, que fazem todas essas coisas, se entregam às paixões da carne, mas nós colocamos Deus em primeiro lugar, sendo conscientes da sua presença em nossa vida. Deus está aqui o tempo todo, então eu não posso abrir mão da minha consciência de que Deus está ao meu lado, enquanto eu realizo todas as coisas do meu dia. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesma a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu amava mais nela. Isso me fazia me sentir perto de Kai, mesmo quando estávamos separados por quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração resiste nisso, se apaixonar por Jesus. Então, eu te convido hoje, se você ainda não é apaixonado por Jesus, eu te convido a conhecer Ele, a pensar nele, a entender sobre Ele, a pesquisar sobre Ele, a ouvir sobre Ele, para que você se apaixone por aquele que te amou primeiro. Amém? Tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 40, 149, 4. E pergunta para meditar. Qual tarefa simples você poderia começar a fazer como se você estivesse fazendo, como se fosse para Jesus? E aqui, como a gente tem falado sobre adolescentes, sobre cuidar dos nossos filhos, eu sugiro que você escolha uma tarefa simples que você pode fazer para o seu filho, como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus. Amém?